Olá, pessoal. Eu me chamo Rigner Andrade, sou contador, especialista em gestão pública. Trabalho na Econtap, que é um município que presta assessoria e consultoria contábil a diversos municípios aqui do estado da Bahia. É uma empresa que já está no mercado há mais de 25 anos. Pois bem, nosso objetivo aqui hoje é fazer a apresentação dos dados das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do município de Ibirataia. Vale lembrar que essa audiência pública era para estar sendo realizada de forma presencial na Câmara Municipal de Vereadores, mas diante da recomendação das autoridades e bem como dos especialistas, nós achamos por bem pela manutenção da apresentação dessas informações de forma online. E entendendo também que essas informações ficando à disposição da população através de uma plataforma online do YouTube, elas conseguem ter um acesso de forma mais democrática, na qual elas não precisam restringir apenas aquela localidade, aquele horário, para estar tomando informações sobre os gastos públicos do município de Ibirataia ao longo de 2020. Pois bem, vamos abrir aqui uns slides que vão nos auxiliar nessas apresentações. Então, como foi dito inicialmente, vamos apresentar aqui o terceiro quadrimestre de 2020, onde serão abordados os temas de receitas e despesas, receita corrente líquida, despesa com pessoal, do Odécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, com a educação, o resultado primário, a dívida consolidada e, por último, o resultado nominal. Então, a obrigação de realizar essa audiência pública está lá no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais através da audiência pública. Vamos falar aqui agora sobre as despesas, onde foi projetado para gastar no município de Ibirataia, aí ao longo de 2020, um montante de 65 milhões e meio de reais, e foi gasto dentro desses 12 meses, um montante de R$ 61.444.556,84, onde essas despesas foram divididas em despesas correntes e despesas de capital. A despesa corrente, vale lembrar, que são aquelas despesas para a manutenção da máquina, e a despesa de capital são as despesas que têm um cunho de investimento. Uma obra realizada dentro do município, aquisição de um veículo, de um computador, então tudo aquilo que aumenta o patrimônio do município. E não existe planejamento para gastos se não tiver o planejamento de arrecadação. Então, assim como foi projetado gastar 65 milhões e meio de reais, também foi projetado se arrecadar 65 milhões e meio. E nós tivemos uma arrecadação, dentro desses 12 meses de 2020, na casa de 61.778.253,12 reais. Então, dessa forma, a gente conseguiu também demonstrar como é composta a arrecadação do município de Ibirataia. Nós temos aqui a receita primária representando 3,30%, a receita tributária, que são aquelas receitas que o município consegue arrecadar de forma direta, onde ele é o órgão que faz a arrecadação. Então, é um IPTU, é uma taxa que a população de Ibirataia paga ao poder público para poder vender ali seus produtos nas feiras. Tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que são executados dentro do próprio município de Ibirataia, então todos esses recursos ficam dentro do município. Nós temos aqui o FPM, que é um recurso que vem da União, representando 25,19%. Então, diante da crise econômica que se instalou no nosso país em 2020, então, automaticamente, os municípios sentiram na pele isso, sendo necessário fazer vários ajustes aí ao longo de 2020, justamente para que as despesas pudessem se readequar a essa nova realidade financeira que os municípios atravessaram em 2020 e que, diante do cenário, parece que vão continuar por um tempinho ainda, e agora em 2021. Então, nós temos aqui o ICMS, representa 4,56%, o Fundeb, que é a maior receita do município, mas, como todos sabem, é um recurso vinculado, é um recurso da educação, onde a gestora não pode, de hipótese alguma, retirar qualquer centavo que seja do Fundeb para poder comprar um medicamento, por exemplo. Então, são verbas separadas. Nós temos aqui saúde vinculada, educação vinculada, social vinculado, que são recursos que, além daqueles que o município ele transfere com recursos próprios,
A União também manda uma verba específica para a manutenção desses programas da saúde, da educação, da social. Tem aqui também o auxílio financeiro, que foi uma compensação que a União mandou para minimizar esses efeitos econômicos que os municípios estão atravessando, mas, como o próprio nome diz, é um auxílio para minimizar, então não resolveu, não supriu a diminuição na arrecadação que sofreu o FPM, que sofreu o ICMS, mas, de qualquer forma, é sempre bem-vindo o recurso. E nós temos também o recurso do royalties, que o município de Ibirataia vem tendo diante da extração que as empresas vêm fazendo aí no município, uma compensação financeira também que agrega a sua arrecadação. Nós temos aqui a receita corrente líquida, mais conhecida como RCL, que é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas, né? Ela é formada pelo somatório da receita orçamentária corrente subtraída das receitas redutoras para a formação do Fundeb. Então, a receita corrente líquida de todo o exercício de 2020 girou na casa de 60 milhões e 600 mil. E é essa receita corrente líquida que vai nos amparar ao índice de pessoal. O índice de pessoal é uma despesa definida lá no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é despesa com mão de obra mesmo, onde fala que o município não poderá exceder 60% da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período da apuração, sendo que desses 60%, 54% é para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Então, vamos verificar como ficaram os percentuais. A receita corrente líquida a gente já tinha apresentado, já a despesa com pessoal, que são basicamente oriundas de efetivos contratados, a despesa do INSS patronal, e algumas despesas de terceirizados que o tribunal entende que tem que ser computada como despesa de pessoal também. Então, somado tudo isso, chegamos ao montante de mais ou menos 31 milhões e 600 mil, representando um percentual de 52,14%. Então, limite que o município de Ibirataia conseguiu cumprir, já que a lei fala que é no máximo 54%. Vamos falar agora sobre o duodécimo. O duodécimo é um recurso financeiro que o Poder Executivo passa para o Poder Legislativo fazer frente às suas despesas. E é lá na Constituição, no artigo 29, fala que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, são contabilizadas despesas com subsídios dos vereadores, excluindo os gastos dos inativos, então não poderá ultrapassar o percentual de, no caso de Ibirataia, 7% da receita própria do município com as despesas do poder. Então, por que 7%? Porque está definido que são municípios contribuirão com 7% com aqueles municípios com população de até 100 mil habitantes. Então, lembrando que essa apuração é feita com base na arrecadação do ano anterior. Então, a arrecadação de 2019 servirá como parâmetro para a transferência em 2020. Então, essa arrecadação de 2019 no município de Ibirataia, que girou em torno de 26 milhões e 100 mil, o valor repassado em 2020 ficou na casa de R$ 1.831.997,13, e foi exatamente o valor repassado, correspondendo, assim, a 100% do valor determinado pelo Tribunal de Contas. Despesa com saúde, os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da receita própria, né, na saúde. A determinação dessa transferência está na Lei Complementar 141, no seu artigo 7º, e vamos aos valores. Então, tudo que o município de Ibirataia arrecadou com recursos próprios no terceiro quadrimestre de 2020, que girou em torno de 25 milhões e 100 mil, a aplicação mínima, que seria na casa de 3 milhões e 700 mil, foi de 5 milhões 86.503 reais e 80 centavos, representando, assim, a 20,19%. Então, diferentemente do índice pessoal, quando a lei fala que é no máximo 54%, com gasto com pessoal, da receita corrente líquida, o índice da saúde, a lei diz que é no mínimo 15%. Então, se o município quiser aplicar 16, 17, 20, não tem problema. A lei não permite que ele aplique 14,99%. Então, aqui é mais um índice que o município de Ibirataia conseguiu cumprir. Vamos agora aqui à despesa com Fundeb.
onde o Fundeb ele é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, é um fundo criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento, uma nova distribuição dos investimentos na educação. Então, no Fundeb existe uma particularidade, na Lei 11.494, que diz que tudo que os municípios receberem de Fundeb deverão destinar, no mínimo, 60% para aplicação aos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. Então, o valor que o município de Ibirataia recebeu em 2020 gerou na casa de 16 milhões de reais, a aplicação mínima, que seria na casa de 9 milhões e 600 mil, foi de 12 milhões 887 mil 546 reais e 69 centavos, chegando assim a um percentual de 80,40%. Então, assim como a saúde, a lei fala que é no mínimo 60%, então se ele aplicou 80%, ele foi mais um índice que o município de Ibirataia conseguiu cumprir. A educação vai seguir o mesmo critério, a mesma metodologia da saúde, sendo que a saúde aplica 15%, a educação aplica 25% com os gastos próprios na educação, já contando com o recurso do Fundeb. Então, a aplicação de 25% dos recursos próprios, 100% do Fundeb, gira em torno de R$ 36 milhões de reais, 934.633 reais e 77 centavos. A aplicação mínima, que seria na casa de 18 milhões e 38 mil, foi de 18 milhões 95.789 reais e 52 centavos, representando assim em 25,08%, portanto superior ao que determina a lei. Vamos agora aqui ao resultado primário, que o resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas, excluindo essas receitas e despesas de juros. Caso essa diferença seja positiva, nós teremos um superávit primário. Caso seja negativa, teremos um déficit. Ou seja, se o município ele gasta mais do que ele arrecada dentro daquele exercício, nós teremos um déficit. Se ele arrecada mais do que o que ele gasta, nós teremos um superávit. Então, vamos verificar como ficou a situação de Ibirataia aí em 2020. Nós tivemos o resultado primário negativo de R$ 515.243,96. Ou seja, nós tivemos um déficit primário. O município ele gastou 62 milhões e 200 mil, quando arrecadou 61 milhões e 700 mil. Então, apresentando-se assim um déficit primário. E a gente pode estar se questionando, mas como é que o município gasta mais do que ele recebe? Foi irresponsabilidade? Não. O município, quando ele sai de um exercício para o outro, em sua grande maioria, ele traz uma disponibilidade financeira de um exercício para o outro. Ou seja, a gente vai ver no próximo slide que se o município ele tem uma transferência financeira de um exercício para o outro, mais aquela sua arrecadação, ele, consequentemente, acaba aqui gastando mais do que o que ele arrecada. Mas o conceito do resultado primário trabalha apenas com a arrecadação do exercício menos o gasto daquele exercício. Então, por isso que o resultado primário foi um déficit primário. Já as dívidas, a dívida consolidada, então, assim, é tudo aquilo que o município de Ibirataia deve, segundo a definição na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 29, diz que é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios, e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, antes de a gente apresentar os dados da dívida consolidada, bruta e líquida, eu só vou fazer um parênteses com relação a bancos. Então, em 31 de dezembro de 2019, foi a disponibilidade financeira que o município mandou para 2020, montante de 3 milhões e 200. Então, se nós tivemos um déficit primário de 500 mil, o saldo financeiro passado de um exercício para outro conseguiu perfeitamente cumprir aquela diferença da arrecadação e do gasto dentro do exercício de 2020. Mas voltando aqui ao conceito da dívida consolidada bruta, nós temos aqui a apuração entre dois períodos, de 2019 e 2020, onde a dívida consolidada bruta, que é aquilo que de fato o município deve, era de 63 milhões e 99 mil, reduziu para 62.400. Ele foi sendo amortizado mês a mês ao longo de 2020. Já a dívida consolidada líquida, nós vamos pegar tudo que o município deve, que é a bruta, subtrair pela disponibilidade financeira e acrescentar os restos a pagar. Então, a dívida consolidada líquida, em 2019, que era de 61 milhões e 600 mil, já em 2020 foi de 60 milhões 498 mil
E, por último, o resultado nominal, que é justamente a variação da dívida consolidada líquida do período em apuração e o último período do ano anterior, que no caso é 2019. Então, a gente consegue ter um resultado nominal de 1.135.000, que é justamente a variação da dívida consolidada líquida entre os dois períodos. Aqui nesse slide, nós temos também informação importante, que é o nível de endividamento definido pelo Senado Federal, que os municípios podem ter, é de até 120% da receita corrente líquida. Então, a gente pode observar que a receita corrente líquida em 2020, apurado por Ibirataia, foi na casa de 60.969.000, sendo que 120% desse valor permitiria ao município de Ibirataia um endividamento de 73 milhões de reais. E a gente verificou que a dívida consolidada líquida foi de apenas 60.498. Por isso, o percentual do nível de endividamento foi de 99,23%. Então, essa é uma informação também extremamente importante, que o município de Ibirataia consegue se manter ali com seu nível de endividamento abaixo daquilo que determinou, na verdade, o Senado Federal. E, por último, nós queremos aqui deixar registrado os sites de onde foram extraídas todas essas informações aqui apresentadas, no Diário Oficial do município de Ibirataia, bem como no site do Tribunal de Contas, que é um site que fica aberto a toda a população, ou então na própria Prefeitura de Ibirataia. No próximo slide, aqui nós temos o nosso contato, com o nosso telefone, nosso WhatsApp, bem como o nosso e-mail, e que ficaremos à disposição, independente do período que esse vídeo for visualizado, nós estaremos aqui para poder fazer todos os esclarecimentos referentes aos dados apresentados aqui. No mais, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Quero deixar aqui registrado também a nossa satisfação com relação ao número cada vez maior de pessoas que vêm aderindo, que vêm buscando essas informações de como está sendo gerenciado os gastos públicos dentro da sua cidade e que essa disponibilidade dessas informações numa plataforma virtual vem contribuindo bastante para isso. Então, no meu mais, muito obrigado e até a próxima.